Diz assim a palavra de Deus, vamos ler a partir do primeiro versículo, Daniel capítulo 6. E apareceu bem a Dário, constituir sobre o reino a 120 presidentes que estivessem sobre todo o reino, e sobre eles 3 príncipes, das quais Daniel era um, aos quais esses presidentes desse conta para que o rei não sofresse dano. Então o mesmo Daniel se distinguiu dentre esses príncipes e presidentes, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Então os príncipes e os presidentes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum vício e nem culpa. Então esses homens disseram: nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel, se não a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Então estes príncipes e presidentes foram juntos ao rei e disseram assim: ó rei Dário, viva eternamente. Todos os príncipes do reino, os prefeitos e presidentes, capitães e governadores, tomaram conselho a fim de estabelecer um edito real e fizeram firme este mandamento, que qualquer que, por espaço de 30 dias, fizer uma petição a qualquer Deus ou qualquer homem, se não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Agora, pois, ó rei, confirma o edito e assina a escritura, para que não seja mudada, conforme a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar. Por esta causa, o rei Dário assinou esta escritura e edito. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém, e 3 vezes por dia, ou 3 vezes no dia, se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Esse versículo precisa ser fixado no seu coração. Esse versículo precisa estar bem aí gravado na tábua do seu coração, porque esse versículo faz toda a diferença. De tudo que nós lemos aqui, desde o primeiro versículo, quando nós paramos no versículo de número 10, há um momento de você parar e refletir, há um momento de você parar, analisar a sua vida, a sua história, não os problemas que estão aqui no começo do capítulo 6, não as dificuldades, as invejas, as confusões, as traições, os levantes, tudo isso. O que vai fazer você dominar a situação é o versículo 10. Porque o versículo 10 vai resumir o antes, o meio e o depois da história de Daniel. Observe que o versículo 10 diz que Daniel, pois quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Aspas. Ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém, e 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Antes costumava fazer. Daniel abria a janela da sua casa, que era virada para Jerusalém, e durante 3 vezes durante o dia, Daniel orava e dava graças ao seu Deus, como também antes costumava fazer. Ou seja, Daniel não abria a janela para Jerusalém por causa da luta. Daniel não dobrava os joelhos 3 vezes ao dia por causa da luta, por causa da perseguição. Isto era costume, isto era hábito. Hábito que muda tudo. Hábito que muda toda a história. Qual é o hábito que você tem? Qual é o seu costume? Qual é o costume que você tem? Quais os seus hábitos que fazem mudanças na sua vida?
que pode interromper decreto? Quais são os seus hábitos que podem anular decretos, invejas, perseguições? Pois no capítulo 6 e no versículo 10, Daniel tinha hábito de orar, de abrir a janela para Jerusalém e de orar 3 vezes ao dia. Outra coisa que me chama a atenção em Daniel é o versículo 4. Observe o versículo 4 do capítulo 6. Então os príncipes e os presidentes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum vício e nem culpa. Isso aqui também é forte, gente. Isso aqui também é forte, porque os príncipes, os presidentes procuravam ocasião contra Daniel no reino de Dário, aonde Daniel estava, em Babilônia. A Bíblia relata, aqui no versículo 4, que eles ficavam vigiando Daniel como cidadão. Isso aqui é como cidadão. Eles ficavam observando Daniel como cidadão. Não era como crente, não. Para saber se Daniel tinha algum problema com o império do rei. Para saber se Daniel cometia algum delito em relação ao reinado de Dário. Então, esses homens, eles buscavam ocasião contra Daniel no reinado de Dário. Só que a Bíblia declara que em Daniel não havia nenhuma culpa. E em Daniel não havia nenhum vício. Daniel não tinha mau costume. Eita glória! Isso aqui é o segredo. É você ser um bom cidadão, é você exercer a sua cidadania. Isso aqui mostra para pessoas que dizem que você não pode entrar na política. Eu estou falando no canal PRA. Mas observe isso aqui. No capítulo 6, o Dário, sobre o reino, ele vai escolher 150 presidentes que tivesse ali o controle de todo o seu reinado. E sobre eles, 3 príncipes, dos quais Daniel era um. Entre os três príncipes, Daniel era um. Que esses 3 príncipes, eles tinham que preservar a vida do rei, para que não acontecesse nenhum problema com o rei, para que guardasse o rei em todas as maneiras. A vida do rei estava nas mãos desses 3 príncipes. Daniel estava entre os 3. Mas observe o versículo de número 3. Então, o mesmo Daniel se distinguiu dentre príncipes e presidentes, porque nele havia um espírito excelente. Outra qualidade de Daniel para vencer cova de leões. Outra qualidade de Daniel para vencer cova de leões. Daniel tinha um espírito excelente. Isso não era dele, isso estava nele. Um espírito excelente. E o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Ou seja, entre 150 presidentes, 3 príncipes, que estivesse por conta da vida do rei, para que o rei não sofresse nenhum dano. Só que o rei Dário, tinha a intenção, porque Daniel se distinguiu, se destacou entre os outros, entre os presidentes e entre os príncipes. Daniel se destacou.
Por Daniel ter um espírito excelente, o rei vai querer colocar Daniel como aquele que ficasse sobre todo o reino. Ah, mas que coisa chata. Ai, como o inimigo diz assim, mas que coisa chata. É ter alguém que o rei simpatiza. O rei percebe. O rei sente a diferença. O rei contempla, o rei enxerga as qualidades. E não só as qualidades, o rei consegue ver que por trás desse Daniel tem um espírito excelente. Ou na vida desse Daniel tem um espírito excelente. E isso certamente trouxe um prejuízo muito grande para a vida daqueles que observavam Daniel, que viam Daniel o tempo todo e que sabiam que o rei simpatizava com ele. Isso foi a causa de toda a inveja e perseguição contra Daniel. O importante é saber que por mais que os príncipes fossem, os reis fossem, os presidentes fossem 150, 3 príncipes, na qual Daniel era um, Daniel seria aquele que o rei colocaria sobre todo o reino. E aí gerou a inveja. Aí gerou a perseguição. Aí gerou a afronta. E aí eles começaram então a ficar de olho em Daniel. Eles começaram a ficar de olho em Daniel. Eles começaram a ficar de olho em Daniel. Eles começaram a procurar uma falha, um problema, um defeito, uma culpa, um vício, um mau costume. Porque a Bíblia diz que nós estamos rodeados por uma tão grande nuvem de testemunhas. Nós estamos rodeados por uma tão grande nuvem de testemunhas. Eles ficam nos observando, eles ficam nos olhando, eles ficam aqui. Olha, aqui é vídeo monitoramento, é câmera de vídeo monitoramento 24 horas na sua vida, para saber se você tem culpa, se você tem vício, se você é alguém que vai prejudicar o rei, para saber se você... Não, mas eles não querem saber sobre o rei. Eles estão preocupados pelo cargo que Daniel ocupa. Eles estão preocupados pela excelência que Daniel tem e que o rei sabe disso. Se Daniel tivesse esse espírito excelente apenas para ele, isso não atingisse ninguém, isso não ofuscasse o brilho dos outros, estava tudo certo. O negócio é que a excelência de Daniel chamava a atenção do rei. O espírito excelente que estava em Daniel atraía o olhar do rei, atraía a confiança do rei. Tinha muitos homens, mas o espírito excelente de Daniel, o fato de Daniel não ter culpa e nem vícios, tudo isso foi fator favorável para Daniel. Mas Daniel não pediu. Daniel não disse, ei, rei, eu tenho um espírito excelente. Daniel não disse, rei, eu não tenho nenhum vício, não tenho nenhuma culpa. Não, isso foi questão de o rei observar. Porque assim como o inimigo nos observa, assim como o adversário fica nos olhando, procurando em nós uma falha, um defeito qualquer, apontar com o dedo e levar adiante, o rei também observava Daniel. E qual a importância de você ficar preocupado com 152, com os 2 príncipes, com Daniel 3? A preocupação de você estar preocupado que tem 150 olhos te observando, com mais 2 príncipes. Daniel era o terceiro, está te observando, e você, ao mesmo tempo, não ficar preocupado, sabendo que o rei também te observa. Eita, glória! O rei também te observa. Ei, não são só os inimigos que te observam e te olham. O rei te observa e te enxerga. Não só, mas a nossa tendência humana, a nossa pessoa, né? Nós como seres humanos, nós temos a tendência a olhar sempre
para o lado negativo, né? Que as pessoas estão falando, que as pessoas estão dizendo. Você está preocupado com o que as pessoas estão falando, que as pessoas deixaram de falar de você, que as pessoas estão inventando a seu respeito? Observe que Daniel não estava preocupado com essas coisas. Do mesmo jeito que eles observavam Daniel, procurando uma falha, um defeito sobre o reinado do rei Dário, para acusar Daniel, Daniel continuou com a sua rotina diária, com seu costume diário, com seu hábito diário. A vida para Daniel seguia normalmente. A vida para Daniel seguia. Daniel não teve nenhum outro fator que mudasse a rotina, a vida de Daniel. Mesmo que Daniel estava sendo colocado entre os 150 presidentes, mesmo que Daniel estava sendo colocado entre os 3 príncipes, mesmo que Daniel estava sendo escolhido para ser colocado entre todos eles sobre o reinado do rei Dário, isso não mudou a história de Daniel, a rotina de Daniel, a vida de Daniel, junto com o rei, junto com seus negócios, com a sua vida com Deus. Isso não mudou. E sabe o que eu tenho que aprender aqui, você também, que nós temos que aprender com Daniel todos os dias? É que as pessoas não podem mudar a sua rotina. O que as pessoas pensam de você ou deixam de pensar, falam de você ou deixam de falar, não pode mudar os teus hábitos. Não pode deixar com que você perca esse espírito excelente que está na sua vida. Nada mudou para Daniel. Veja, o fato dele ser escolhido pelo rei não mudou. O fato de Daniel ser colocado na cova não mudou. O fato de Daniel saber que havia um edito carimbado e assinado pelo próprio rei, mesmo que sendo injusto, mesmo que sendo contra a vida de Daniel, sem ele ter feito nada, isso não mudou a vida de Daniel. Isso não mudou a rotina de Daniel. Daniel, quando ouve o que está acontecendo, Daniel já estava acostumado a chegar na sua casa depois do seu trabalho, né, de ter aí os seus compromissos como cidadão. Daniel tinha costume, não sei qual era o lugar do reinado que ele procurava para dobrar o joelho, mas a Bíblia relata que ele chegava na sua casa, está aí, versículo 10. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou na sua casa. Entrou na sua casa. É importante, é isso. O importante é a sua casa. A casa fala do seu particular. A casa fala da sua intimidade. A casa fala do seu privado. A casa fala da sua comunhão. Porque a casa onde você vive, onde você mora, é o seu local, é o seu lugar. É onde você tem liberdade de deitar, sentar, comer, assistir alguma coisa na TV, assistir a pastora Valdirene na tela. É a sua casa, é a sua liberdade, é o seu ambiente. Então observe que Daniel tinha um ambiente saudável. Daniel tinha um ambiente preparado. Daniel entrou na sua casa, abriu as portas, a janela. Daniel, então, pois, quando soube que estava assinada a escritura, Daniel entrou na sua casa. Ora, havia no seu quarto. Aqui é a cereja do bolo. Aqui, como diz o ditado, é o pulo do gato. Daniel tinha uma casa, Daniel tinha um quarto. Eita glória! Daniel tinha uma casa, Daniel tinha um quarto. E aí, quando fala de quarto, você fala de liberdade entre você e Deus. Daniel tinha um quarto. E o quarto de Daniel tinha uma janela. E a janela de Daniel era virada para Jerusalém. Jerusalém era o centro religioso, era onde estava a arca. Era para lá que Daniel virava. Era para lá que Daniel tinha a janela aberta. É o seu quarto. O seu quarto, como diz Mateus capítulo 6, versículo 6. Entra por seu quarto. Não é no meu quarto, não é no quarto do seu filho, não é no quarto da sua filha, não é no quarto da sua nora, não é no quarto, não, é no seu quarto. Isso fala de intimidade. Mateus 6, 6 diz, entra para o teu quarto, fecha a porta sobre ti.
e ora ao teu pai em secreto, que em secreto te recompensará. O seu quarto precisa ter janelas abertas, o seu quarto precisa ter comunhão, o seu quarto precisa estar aberto. Aberto fala arejado, aberto fala onde tem tranquilidade para entrar o vento, para poder deixar o ar circular. É secreto. Mas aberto para onde? Para Jerusalém. Aberto para Jerusalém. Daniel entrava em casa e Daniel tinha um quarto com janelas abertas para a banda de Jerusalém. E durante 3 dias, ou 3 vezes ao dia, Daniel se punha de joelhos e orava a Deus e dava graças diante do seu Deus, como também antes. Antes fala de rotina. Antes fala antes de tudo. Antes do agora. Antes de amanhã. Antes do problema. Antes da perseguição. Antes da dor. Antes da perseguição, da luta. Antes do problema. Antes, Daniel já tinha costume, hábito, rotina de oração. Isso muda tudo. Isso muda tudo. Isso muda toda a rota da sua vida, da sua história, da sua família, do seu trabalho, do seu negócio, da sua saúde, da sua fidelidade com Deus. Isso muda tudo. O fato de Daniel ser elevado a um cargo de respeito, na época em Babilônia, quando o Geode fala de antes aqui, a gente pode ir muito antes, lá no capítulo 1 de Daniel. Quando Daniel entra em Babilônia, Daniel já mostrava para que ele tinha, para que ele veio. Quando Daniel entra em Babilônia, Daniel já mostra que ele chegou em Babilônia não para se corromper, não para mudar os costumes, os seus hábitos, não para dizer assim, agora eu estou aqui, vou ser assim com o rei, vou ser amigo do rei, né? Eu vou fazer assim um conchavo com o rei, eu vou fazer uma negociata com o rei, a gente vai, né? Não, Daniel não mudou. Daniel disse ao braço direito do rei Dário, olha, eu não vou mudar minha rotina de alimentação. Daniel disse para o braço direito do rei, que mexia, que cuidava da alimentação dos jovens, porque Daniel não estava sozinho, Daniel também tinha 3 amigos. Ananias, Misael e Azarias. Daniel foi trocado o nome para o nome de Belsazar. Daniel foi trocado o nome. Por quê? Porque foram nomes pagãos. Sadraque, Mesaque, Abednego. Nomes pagãos. Isso era cultura do país. Isso era cultura. Agora, quando chega na parte de contaminação com deuses, comidas consagradas, Daniel disse, olha, peraí. Ok, nós estamos aqui em cativeiro. Nós estamos aqui em cativeiro, mas tem um negócio aqui, ó. Eu não vou comer essa comida, não. Hein? Eu não vou me assentar e vou comer os manjares do rei, não. Aí o braço direito do rei disse, mas rapaz, se você não fizer isso, o rei vai perceber que você tá mais magrinho, que você não quer... Não. Faz um teste. 10 dias. Me dá a comer só legumes. E aí você vai, nesses 10 dias, fazer a pesquisa, saber como é que tá a minha saúde, como é que não tá. Então, a vida de Daniel, ela não começa nem termina no capítulo 6, quando Daniel está na cova. A vida de Daniel, saudável espiritualmente, posicionamento de Daniel, não começou porque ele soube que tinha um edito assinado contra ele, não. A vida de Daniel não se resumiu porque houve um edito, uma inveja, uma conspiração contra Daniel, não. A vida de Daniel resume-se quando ele entra em Babilônia. Quando ele chega em Babilônia, as suas escolhas, elas precisam ser centradas.
Você precisa ter posicionamento antes da luta. Você precisa ter posicionamento antes da dificuldade. Você precisa ter controle antes de estar na cova, antes de cair ou ser lançado na cova. Você precisa de antes. Antes. O antes é que predomina. O antes é quem te define. O antes é o que vai mostrar quem você é. É o antes. Ou você acha que uma história começa de trás para frente? Não, a história começa do começo para frente. É daqui para cá. Então, quando você observa Daniel, você vai ver quando Daniel chega em Babilônia. A vida de Daniel não mudou, porque Daniel ficou em Babilônia. Não, Daniel chegou lá e ele continuou servindo a Deus. Daniel continuou servindo a Deus na política. Daniel continuou servindo a Deus sem se contaminar, sem se misturar com os manjares do rei. Daniel continuou com a sua janela da sua casa, do seu quarto aberta para Jerusalém. Isso muda tudo. Isso muda decreto. Isso transforma. Isso faz com que o mal que é lançado contra você não aconteça. E mesmo que aconteça, você recebe o livramento. É a palavra de Deus que diz. Nós estamos agora, no século 21, nesse tempo, nesse período, observando que muita gente quer mudar a vida agora. E que já quer, e não é um fator negativo. Bom que você aprenda que você precisa mudar, sim. Mas é como diz o ditado popular brasileiro, que você chegou agora, quer sentar na janela? Você chegou agora, você não passou nem por uma luta ainda. Você passou por escolhas que você tinha a oportunidade de escolher a coisa certa e você escolheu errado. Agora você está passando um processo. E agora você precisa amadurecer. Daniel viveu a cova, dentro da cova, com leões olhando para ele assim, ó, a noite inteira. Sem poder mexer. Leões famintos. Leões famintos. Daniel tinha homens fora da cova. Daniel tinha príncipes. Daniel tinha prefeitos. Daniel tinha homens da política o tempo todo articulando contra ele. Dentro, fora da cova, ele tinha esses homens. Dentro da cova ele tinha os leões. Deixa eu te falar aqui uma coisa. Fora, Daniel tinha uma turma de invejosos que conspiraram contra Daniel por inveja, perseguiram Daniel. E dentro da cova, Daniel tinha os leões. Se você tivesse que escolher dentro ou fora da cova, o que você escolheria? Responde para você mesmo. Se você tivesse que escolher ficar aqui fora com esse monte de homens, ou entrar na cova com os leões, sabendo que Deus domina e que a natureza obedece, e que a criação obedece. Bom, em todos os lados, nenhum dos dois é bom. Porque naquela época os leões eram usados para matar crente. Naquela época os leões eram deixados famintos. Eles não alimentavam os leões. Naquela época, eles não alimentavam os leões. Quando tinha alguém para ser lançado na cova, os leões ficavam com fome. É só você observar Roma, os mártires que eram lançados na arena, no Coliseu. Os leões ficavam com fome, eles deixavam os leões com fome, depois soltava os crentes, crente fiel, soltava os crentes, os leões comer. Eles brincavam com os crentes lá em Roma, no Coliseu.
Eles brincavam, bora soltar aqui e deixar os leões comer. Para eles era diversão, eles faziam isso por maldade. Eles faziam isso por maldade. Hoje é um centro turístico em Roma, mas era um lugar de sofrimento para os cristãos. Era um lugar de sofrimento. Então a cova para Daniel também era um fator de risco. Mas o Daniel, ele foi lançado lá dentro. Daniel não entrou na cova porque ele quis. Daniel não entrou na cova porque ele disse assim, eu vou cair aqui na cova para ver se Deus me livra. Não, Daniel não tentou Deus, não. Daniel não tentou Deus, não. Daniel era fiel, não tinha culpa. Daniel não tinha vício. Daniel tinha a sua casa aberta para Jerusalém. Daniel orava 3 vezes ao dia. Daniel era alguém que temia a Deus antes, durante e depois. Você não tem costume, muitas vezes, de fazer um clamor. A luta vem, você está morrendo. O diabo levanta A, B, C e D, o abecedário todinho contra você, já está desesperado. Porque você não tem hábito. Tem hábito de orar, não tem hábito de buscar a Deus, não tem hábito de falar com Deus, a sua janela está fechada. Eita, recancho, remanda fogo. A sua janela está fechada, seu quarto está com a janela fechada. Quanto tempo não entra um ar, não entra um vento, não entra. Versículo 10. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou na sua casa. Ora, no seu quarto havia janelas abertas para a banda de Jerusalém. 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus. É difícil isso aqui, gente. Daniel dava graças. É o segredo. Tem um edito assinado contra você. Mas você está dando graças ao seu Deus. Tem uma escritura lavrada, assinada pelo rei. Naquela época era decreto, não podia revogar. Era sentença assinada pelo rei. Não podia ser revogado. Daniel está orando e dando graças a Deus. Ô, glória! Ergue a soube. Daniel está orando a Deus e está dando graças a Deus. Tem um edito assinado, daqui a pouco eu estou na cova. Graças a Deus. Aleluia, Senhor. Tem 152 atribulados na cola de Daniel, vigiando Daniel, de olho no Daniel. Aleluia! Senhor, eu sei que o Senhor é bom. Eu estou aqui, a cova está ali, os leões estão famintos, mas aleluia! Ô, glória! Senhor, eu sei que, eita, meu Deus do céu, que papai está falando. Ergue a soube. Eu sei que papai está falando. A janela está aberta, não se incomode. O edito está assinado, problema. Os leões estão famintos, ó. Eita! Alguém que escolheu não se contaminar. Alguém que sabe em que posição Deus colocou. Alguém que não tem culpa. Alguém que não tem vício. Alguém que está sendo, aleluia, alguém que tem espírito excelente. Alguém que sabe para que foi chamado. Problema de leão faminto. Problema de 152 invejosos. Problema. Mas, pastora, tem uma cova, e daí? Paulo já dizia, o viver é Cristo, morrer é ganho. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não eram segundo a carne, mas segundo o Espírito. Leão gosta de carne crua. Leão gosta de carne crua. Daniel era sapecado no fogo do Espírito. Daniel era assado. Ó, se fora da cova tinha os... Ei, irmão Aquino, seja bem-vindo. Se fora da cova tinha os prefeitos, os presidentes, os príncipes, de olho em Daniel, dentro da cova tinha os leões. Não, você não escapa, não.
Se você sai do olhar do atribulado, você cai no olhar do leão. Vai correr para onde? É por isso que você tem que ter uma vida centrada. É por isso que você tem que ter uma casa. Casa espiritual. Coração aberto para Jerusalém. Janela. Casa espiritual. Vida com o Pai. Casa consagrada. Casa santificada. Casa cheia do Espírito Santo, coração aberto para Jerusalém. Aleluia! Aleluia! Hoje você sai daqui mais crente. Aleluia! Porque tem leão ficando de jejum para te comer. Tem leão jejuando para te... Tem leão jejuando para você. Em mim. Tá ficando. Tem leão jejuando para poder, ó, em você. E Daniel tá bem assim. A noite toda o leão olhando para Daniel e Daniel olhando para eles. O que você passa pela sua cabeça? Será que Daniel ficou ajoelhado o tempo todo, clamando, orando? Eu não sei, porque Pedro, quando ficou preso, Pedro estava dormindo. Pedro, quando estava guardado com 16 soldados, Pedro estava dormindo. O anjo precisou acordar Pedro. Eu não sei se Daniel estava orando. Daniel já estava orando, já tinha orado antes. Na hora da tribulação, não. Daniel devia estar dormindo. Porque quem confia descansa. Porque quem paga preço sabe do milagre. Porque quem ora, quem tem janela aberta para Jerusalém, dorme o sono do justo. Com leão ou sem leão. Com invejosos ou sem invejosos. Quem confia em Deus, quem tem intimidade com o Pai, quem tem espírito excelente, quem tem rotina de vida com o Pai, quem tem hábitos de oração, quem tem vida de jejum, quem tem vida de santificação, não teme nem o antes, nem o agora, nem o depois. Pronto, falei. Não teme. Não teme. Ah, vamos lançar Daniel lá porque os leões vão acabar com Daniel. A turma do conta falando. Pensa aqui, ó. Enquanto Daniel tá na cova, tava lá os presidentes, 150. 150, deixa eu ver. 120, desculpa, eu tô falando 150 desde o começo. Me corrija aí se eu estiver errado, tá? E pareceu bem a dar e constituir sobre o reino a 120 presidentes. Vocês não estão lendo a Bíblia aí não, gente? Vocês têm que falar, pastor, é 120. Não é 150, não. 120. Bora lá. Ainda bem que eu li o começo, hein? Aqui, ó. Pareceu bem a dar e constituir sobre o reino 120 presidente. Eu tô falando até agora 152, vocês estão tudo quietinho, né? Vocês confiam tanto nas mensagens que eu prego que vocês, se eu falar que é 150, vocês acreditam. Aí, ó. 120 presidentes e 3 príncipes. Com Daniel, 3. Daniel era o mais escolhido entre os 3. Então, observe, tem 120 constituído pelo rei no reinado de Dário. Daniel, lá fora, tem 120 comemorando. 122 agora, não é 152. Tira. Olha a conta da Dilma, hein? Pelo amor de Deus. Olha a conta da Dilma. Olha a conta de Satanás, hein? 33 mil crianças passando fome. 33. Olha a conta, hein? Pelo amor de Deus. Se estiver errada a conta, vocês corrigem aí. Não deixam eu errar, não. Então, observe. Não, isso aqui. Observe aqui. 120 presidentes. 120. Aqui eles estão agora confiando que Daniel já está, ó. Confiando que Daniel, ó.
Olha aí, ó. Quem teme a Deus não teme o perigo. Aí, ó. Olha aí. Quem teme a Deus não teme o perigo. Ó. Quem teme a Deus não teme a cova. Quem teme a Deus não teme. Não teme. Irmã Lúcia, Deus abençoe. Maravilha. Maravilha. Deus é fiel. Deus é fiel. Que o Senhor te abençoe com a cura completa e total. Aleluia. Tá bom? Deus, Luciane, tá bem? Que o Senhor te honre. Isso é uma boa notícia, tá certo? Isso é uma excelente notícia. Porque você está do outro lado ouvindo as mensagens, orando conosco. E quando acontece uma bênção, um milagre, é para glorificar o nome do Senhor. Aleluia. Que o Senhor continue te abençoando, te dando livramento. Tá bem? Isso só prova o quanto o Senhor está de olho em você e o quanto você tem provado que você precisava desse milagre. Amém, irmãos? Quem está feliz com a bênção da Luciane, graças a Deus. Então, observe, Daniel, vou encerrar agora. Daniel está tendo 120 prefeitos que estão lá fora comemorando o ano do tempo. Porque, pessoal, é assim, eles comemoram ano da hora. Quem não conhece sua vida, fica comemorando a sua derrota. Não, eles não estão contando com o teu milagre. Eles não estão contando com o teu sucesso. Eles não estão contando com a tua vitória, né? Não, irmã Luciane? Quebraram a cara, né? Não estão contando com a tua vitória, não estão contando com o teu milagre, estão achando que os leões vão acabar com a sua vida, vão acabar com você. Tentamos aqui fora, conseguimos, vamos colocar Daniel na cova. E aí, quando Daniel está na cova, está todo mundo comemorando, o rei tirou o sono. O rei perdeu o sono. Porque o rei gostava de Daniel. Você tem gente boa que gosta de você, gente? Você tem gente boa que gosta de você, que gosta de orar com você, que gosta de... Tem gente boa que é enganado. Tem gente boa que é enganado. Ou seja bem, os satrapas aqui, os presidentes aqui, os esquerdistas aqui, eles levaram o rei na conversa. Fizeram o rei assinar um decreto. Porque eles não acharam falha em Daniel como cidadão de Babilônia. Então eles procuraram achar falha em Daniel como cidadão do céu. A palavra está aí na sua frente. Eles não conseguiram achar falha em Daniel como cidadão no reinado de Dário. Então agora eles procuraram falha em Daniel como cidadão do céu. Então você não tem motivo nem para dar como cidadão, porque você paga seus impostos, porque você cumpre a lei. Nós estamos hoje sofrendo, você que é empresário, microempreendedor, você que é trabalhador honesto, que sofre, paga seus impostos, se mata trabalhando para manter a sua casa, você é honesto, você não rouba ninguém, você está aí a vida toda pagando um preço aí, pagando um absurdo de imposto, que todos nós pagamos. Você não tem nenhuma culpa, nenhum vício, você não rouba, você não faz falcatrua, você está aí como um bom cidadão da terra, cumprindo os seus direitos, pagando com muito suor, com muita luta. Tem muitos que sonega, mas não, você está aí pagando, você é honesto. Daniel não tinha culpa. Eles procuraram isso na vida política de Daniel. Eles procuraram na vida pública de Daniel, como cidadão, no reinado de Dário. E eles não encontraram. Então, como eles não encontraram na vida pública de Daniel, eles vão procurar agora na vida espiritual de Daniel, o que também não encontraram. Então não tem como dar errado. Não tem como dar errado. Você está andando dentro das leis, está obedecendo o que manda o figurino, porque por mais que o desgoverno seja pilantra, você não é. Por mais que o desgoverno seja um descondenado, você não é. Por mais que o desgoverno é um ladrão, você não é. Então você não tem culpa. Você não tem vício.
Pode procurar, vasculhar a sua vida. Não vai achar nada, porque você é um cidadão dessa terra e você cumpre seus deveres. Jesus disse, dai a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. O que é de César? Imposto. O que é de César? Carga horária de trabalho. Isso é de César. Mas você está dando, não tá? E agora vai procurar aonde? Vai procurar na fé de Daniel. Vai procurar saber se Daniel é alguém que deve a Deus. Porque aos homens Daniel não está devendo. Agora vamos procurar para ver se Daniel deve a Deus. Aí chega lá, Daniel também não tem dívida com Deus. E aí? Eita glória! É porque às vezes a pessoa paga as suas dívidas com o homem, mas não paga com Deus. Aí também é complicado. Às vezes você paga seus compromissos com o homem, mas não paga com Deus. Aí também enrola a sua vida todinha. Aí o leão, aqui o leão mesmo, leão. O leão. O IRS. O leão, é o leão. Tem que tomar muito cuidado. Então observe, Daniel tá lá dentro da cova, eles estão lá fora. Acabamos com Daniel. A Daniel tirando selfie com os leões. Tá toda a gente, como diz os portugueses, lá fora. Eita! Derrotamos Daniel. A Daniel tirando selfie com os leões. Se fosse hoje, né? Se fosse hoje, tivesse um celular na mão. Ó, o Daniel tirando selfie com os leões. O rei Dário vai amanhece o dia, não quer o rei Dário não quis saber de música. O rei Dário não quis saber de conversa. Rei Dário passou a noite acordado, porque ele sabia que tinha feito uma injustiça. Rei Dário, ele perdeu o sono, porque ele sabia que tinha praticado uma injustiça contra Daniel. Aí, quando a pessoa pratica injustiça, pratica injustiça, ele não dorme mesmo, não. A pessoa, quando pratica uma injustiça, ele perde o sono mesmo. A pessoa, quando é justa, mas pratica uma injustiça por causa de perseguição, por causa de influência, ele tira o sossego, perde o sono. Então, o rei Dário vai lá de manhã, bem cedinho, e vai dizer, Daniel, olha o que ele disse. Isso faz toda a diferença. Olha o que rei Dário falou de Daniel. Daniel, servo do Deus vivo. Olha o que o rei falou de Daniel. Daniel, servo do Deus vivo. Está aí na palavra. Versículo de número 19. E pela manhã cedo se levantou e foi com pressa à cova dos leões. E chegando-se à cova, chamou Daniel com voz triste. Ele estava achando que Daniel estava morto. E falando o rei, disse a Daniel, Daniel, servo do Deus vivo, dá-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido te livrar dos leões? Olha o testemunho de Daniel, fora e dentro da cova. Olha o rei Dário quando vai falar lá na porta da cova. Daniel, servo do Deus vivo, a quem você serve continuamente. Esse Deus que você continuamente serve. Poderia ter te livrado da boca dos leões? Olha o que Daniel responde. Eita glória! Versículo 21. Então Daniel falou ao rei, ó rei, vive para sempre. Aleluia! Dá para dar um glória a Deus aí, crente? Aleluia! O meu Deus, versículo 22, o meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizesse dano, porque foi achado em mim inocência diante dele. E também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Ai, meu Deus do céu!
Eita, que eu tô me arrepiando todinho. Ô, Daniel! Daniel tá dizendo aqui, olha, rei, o meu Deus a quem eu sirvo enviou o seu anjo. Gente, aqui, na minha convicção espiritual, na minha fé espiritual, eu prego, eu vivo a palavra. Eu fico imaginando que Daniel verdadeiramente viu anjo. O Daniel viu o anjo dentro da cova. Eita glória! O Daniel viu o anjo dentro da cova. O Daniel viu o anjo fechar a boca daqueles leões famintos. Famintos! E por que o anjo fechou a boca dos leões? Porque Daniel disse bem aqui, porque, ó rei, contra o meu Deus, olha, fui achado inocência. Deus viu em mim, ó rei, inocência. Porque eu não cometi nenhum delito nem contra Deus e nem contra ti, ó rei. Ô glória! Aleluia! Ô coisa benção! Esta palavra. Ô maravilha esta palavra. Ô coisa boa quando o Senhor encontra em você inocência. Você quer inocência, pureza, sem maldade. O Senhor viu a honestidade, a simplicidade de Daniel, como cidadão de Babilônia e como cidadão do céu. Daniel não tinha culpa, tinha vida com Deus, tinha rotina, tinha hábito, tinha coração aberto para Jerusalém, tinha casa estabelecida na oração. Eita, meu Deus do céu! Daniel, vive, ó rei! O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões para que não me fizesse dano, porque foi achada em mim diante dele inocência. E também contra ti, ó rei, não tenho cometido nenhum delito. Aleluia. E para fechar, então o rei muito se alegrou em si mesmo e mandou tirar Daniel da cova. Assim foi tirar Daniel da cova, e nenhum dano se achou nele, porquanto crera no seu Deus. Agora observe o versículo 24, e eu fecho aqui, passo a régua. E ordenou o rei, e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado a Daniel, e foram lançados na cova dos leões, e eles, seus filhos e suas mulheres, e ainda não tinham chegado ao fundo da cova quando os leões se apoderaram deles. Eles esmigalharam todos os ossos. Hã? Vale a pena ser fiel. Vale a pena ter inocência diante de Deus. Vale a pena ter hábito saudável. De oração, de jejum, vale a pena. E os inimigos, quem são, pastor? Estão aí dentro da cova. Os leões estavam tão famintos. Os leões estavam tão famintos que eles não esperaram as famílias. Os leões pularam e destroçar os ossos dos invejosos. Daniel passou a noite toda na cova. Os leões não tiveram poder de tocar em Daniel. Os leões não tiveram poder de tocar em Daniel. Daniel passou a noite toda na cova. E os inimigos de Daniel mal caíram na cova. Filhos, mulheres e os que acusaram Daniel, que prejudicaram Daniel. Então, se você tiver inocência, se você não é culpado, se você serve a Deus, se você teme a Deus, não se preocupe com leões, não se preocupe com os inimigos, não se preocupe com os invejosos,
Não se preocupe, não se preocupe. Deus é quem comanda, Deus é quem manda, é Ele quem dá ordem. Os leões fecham a boca sim. Os leões fecham a boca sim. Gente arrombada nessa vida é gente que quer julgar os seus pecados porque os delas estão tudo escondidinho na hipocrisia delas. Não pode aceitar. Não aceita, sabe por quê? Você que não é uma pessoa duas caras, você que é uma pessoa sincera, você que é uma pessoa que fala na lata, doa quem doer você fala, você que é uma pessoa leal, uma pessoa que coloca sua verdade no mundo, querem julgar seus pecados, né? Aí, será que quem está julgando é tão santo assim? Porque a pessoa não tem a coragem que você tem de falar, então é muito fácil te julgar, ué. Eu vi uma frase deslizando na internet um dia desse que era o seguinte: é muito fácil julgar o pecado do próximo quando o seu está escondido. Nossa, que forte, né, pessoal? Aí eu que estou na internet, né? Às vezes os seguidores me mandam no direct: olha, Robert, o fulano, a fulana falando mal de você, que a pessoa pega um vídeo meu e dando a descer além em mim. A pessoa fala assim: nossa, Robert, como é que você consegue ver isso e não retrucar a pessoa? Retruca ela. Fala: não, quem está preocupado com a minha vida é ela, eu não me preocupo com a vida dela, não é por isso que eu cresço, estou focado aqui em mim, né? A pessoa está com a vida desorganizada, a pessoa é invejosa, é feia, é uma pessoa com a vida que eu não queria ter, então eu não me preocupo com a vida dela, eu me preocupo com a minha, deixa ela preocupando com a minha lá. Então, é o seguinte, não deixa essa galera te controlar, porque é muito fácil ela ficar ali no campo da hipocrisia dela, duas caras, a pessoa falsa que não tem a coragem que você tem, porque se tivesse, se falasse o que pensa também, aí estava sendo julgada, mas não, fica lá no campo da hipocrisia, então é muito fácil julgar os outros, então não aceita essa galera te controlar. Gente falsa é pra lá, eu sinto o cheiro de gente falsa de longe, afasta disso. Eu trouxe um pouquinho do Hobbes para vocês aí, eu gosto das análises dele. E que você não aceite, se você é inocente, se você tem vida com Deus, se você tem uma vida no altar, uma vida de convivência com Deus, uma vida diante do Senhor, deixe quem quiser falar de você. Gente que não tem a vida correta com Deus, vida desorganizada, gente feia. Gente feia, desorganizada, vida hipócrita, vida toda desordenada, invejosos, hipócritas, é o que são. Deixa, não tem problema te jogar na cova, não, faz o que você está fazendo, vida que segue com Deus, tá certo?